Olá, bem-vindo a mais esse episódio do ABCcast Conexões, o podcast de entrevistas do portal ABC do ABC. Todas as semanas nós trazemos aqui para você entrevistas exclusivas, entrevistas especiais que mostram como marcas ou personalidades impactam e poderão impactar a sua vida. Como não é diferente, todas as semanas nós trazemos um jornalista convidado para me auxiliar no processo de entrevistar a personalidade que trouxemos no dia. Então hoje eu gostaria de agradecer muito a presença e já apresentar para vocês a nossa jornalista Carol Puzzoni. Olá, Bem-vinda, prazer. Carol. Obrigada pelo convite. Vocês vão se surpreender, a Carol é uma das jornalistas que eu sou fã, né? Eu sou fã de muitas pessoas, acho que de basicamente todo mundo que eu trouxe aqui para ocupar essa cadeira eu sou fã, mas a Carol eu sou mais fã. A gente trabalhou junto e ela sempre me surpreendeu com uma alta qualidade de performance. Então, até para você hoje que é um empreendedor do ramo de comunicação, olha, eu tenho um talento aqui do meu lado, que está aqui disponível para trabalhar em qualquer lugar e fazer um excelente trabalho. Então, Carol, vamos mostrar para eles quem é Carol Puzzoni. Com certeza, obrigada. E para ser entrevistado, hoje a gente vai falar de um assunto bem diferente. Nós já falamos aqui sobre empreendedorismo social, falamos sobre empreendedorismo feminino, falamos sobre pneus impactando a vida das pessoas. Nós já falamos sobre tantos assuntos diferentes, dos mais variados possíveis. E hoje, para não ser diferente, vamos falar sobre papelão. Só que de uma forma diferente também. Nós trouxemos aqui o Eduardo Mazurchi, que ele é fundador, está à frente da Mazurchi Papelões. Mazurchi Embalagens de Papelão Ondulado. Esse é o nome da empresa. Correto. Né? Então, Eduardo, bem-vindo. Espero que a gente tenha um bom bate-papo hoje. E a gente vai falar sobre mercado, sobre economia, sobre negócios, sobre talvez a cadeia de papelão, né? E como isso impacta a vida das pessoas que estão nos assistindo. Então acho que vai ser uma excelente oportunidade de nós esclarecermos um pouco mais sobre isso. Mas assim, pra gente começar bem, fala um pouco assim de você, né? Como que você foi parar no meio do papelão? Bom, Thiago, primeiro agradecer o convite aqui, convite muito especial da ABCcast, agradecer a presença da Carol. A história é bem engraçada, é uma história bem bacana, vamos dizer assim, né? Eu venho de família comerciante, meu pai é comerciante, minha mãe trabalhava na Cosipa, em Cubatão, então muitas vezes eu ficava no comércio do meu pai, onde ele construiu um cantinho das crianças, né? Que ficava eu e meu irmão. Então a gente já tem essa veia empreendedora desde o início, desde o princípio. E sempre trabalhando com nossos pais. E quem trabalha com o pai, eu falo que não é nem funcionário e nem dono. É filho do dono. Filho do dono é o último a ser ouvido, é uma coisa bem engraçada, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão diferente. Os funcionários pensam que você tem privilégio. Exato. O pai acha que você não faz nada e você fica naquele limbo ali, né? Isso mesmo, você descreveu muito bem, é bem isso mesmo. E eu sempre querendo fazer algo diferente, meu pai atua no setor moveleiro, e eu atendia as indústrias de imóveis, né? E aí, uma certa ocasião, uma pessoa me convidou para estar vendendo embalagem de papelão, qual eu nem conhecia do mercado, não conhecia nada. E eu vi que os meus clientes, os clientes que eu atendia, compravam muita embalagem. E essa empresa era uma empresa pequena, a pessoa não tinha uma ambição de crescer, não tinha vontade de investir. E aí, eu sempre querendo fazer alguma coisa, empreender, sempre buscando oportunidades, né? Falei pro meu irmão, poxa, na época Novos, eu tinha 23, meu irmão 21 anos. Falei, poxa, Marcelo, vamos montar uma indústria desse formato, né? Aí ele falou, pô, mas a gente não sabe nada. Falei, mas a gente aprende. Então, a história começou realmente... eu brinco que nós começamos do menos zero. Porque nós não tínhamos dinheiro. A única coisa que a gente tinha era o nome do meu pai, que ele era comerciante há muito tempo. Então, ele acabou sendo fiador de algumas situações, mas alguns amigos ajudaram. Eu tenho um amigo que emprestou um galpão. Então, foi realmente uma história bem bacana e bonita, é uma longa jornada. Sim, várias pessoas se juntaram para acabar ajudando e... Sim. Se eu não me engano, em 10 anos vocês se tornaram uma empresa referência no setor, né? Como que foi esse começo, como você está explicando, e até o ponto que vocês se tornaram
essa referência? Porque eu imagino que foi um crescimento muito rápido, né? Sim, todo começo é muito difícil. Eu acho que nós tínhamos a vantagem de morar com os nossos pais e não depender daquilo para sobreviver. Eu acho que isso era uma vantagem muito grande. Então, tudo que nós ganhávamos ficava na empresa. Eu falo que eu fui começar a pensar em tirar dinheiro da empresa 5, 6 anos depois, quando eu estava prestes a casar. Que eu falei, cara, agora eu preciso cuidar da minha casa, né? Eu preciso ter alguma sobrevivência, né? Então, sempre reinvestindo, sempre investindo em tecnologia, sempre tentando fazer um trabalho diferente do que o mercado estava acostumado. O mercado é um mercado antigo, um mercado com alguns vícios naquele momento, e que nós enxergávamos que os vícios que o mercado tinha não eram bacanas. Então, nós, com uma administração bem jovem, né? Nós realmente... Eu ia comentar justamente isso. Vocês eram empresários muito novos e olhando o mercado com vícios. Então, Sim. trouxeram talvez uma visão diferente para esse mercado, né? Sim, a gente enxergou algumas oportunidades que as pessoas que estavam dentro do mercado muitas vezes não enxergavam, né? Eu tenho até um histórico bacana, engraçado, que eu vou contar aqui para vocês. Quando nós fomos comprar a primeira máquina, né? Que quando a gente foi abrir a fábrica, a gente chegou no fabricante de máquina. Falei, olha, eu quero comprar uma máquina assim. Era uma máquina grande, porque as caixas de móveis utilizavam embalagens grandes, né? Devido ao tamanho dos móveis. Aí ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei, caixa de móveis, né? Ele falou, mas você sabe fazer? Eu falei, não sei. Ele falou, mas você já tem cliente? Eu falei, eu tenho. Ele falou, mas você já vende? Eu falei, eu vendo um pouquinho, tudo. Ele falou, chama seu pai aqui pra eu conversar com ele. Então, assim, você vê que as pessoas muitas vezes nem acreditam muito no jovem ali empreendendo, né? Então, realmente foram grandes desafios, muitos desafios, muito aprendizado, muito trabalho mesmo, muito esforço. Então, nesses 10 anos, aqui eu quero enaltecer aos jornalistas também, a gente enxergou que o mercado não se comunicava com a imprensa, tanto nós quanto a nossa assessoria de imprensa, então que era amigo pessoal nosso. Ela falou, a gente precisa começar a falar com a imprensa. E eu jamais imaginava que, poxa, eu ia falar para um jornal nacional, alguma coisa assim, né? Eu falei, isso aí não vai acontecer. E aí, no primeiro mês que a gente começou a fazer o trabalho, já teve entrevistas, tudo. E aí você acaba se tornando referência. Então, aí a empresa vai se tornando uma referência no mercado, vai crescendo. E sempre pautado na honestidade, na transparência. Eu acho que isso é algo primordial pra gente estar crescendo. Sim, viu, Carol? Até desculpa, eu tô tomando muito tempo aqui, mas fica à vontade a hora que você quiser fazer qualquer pergunta. Quando você desenvolve uma empresa, né? O conceito da empresa, você pensa nos produtos, você pensa em uma série de coisas, né? Você passou muito bem por isso. E talvez uma das últimas coisas a gente pensa na comunicação. Sim. E a comunicação, às vezes, a gente pensa mais no marketing interno, como você vai cuidar das coisas, e pouco a gente pensa na comunicação para um público externo, né? E aí você vê a importância disso, porque te dá visibilidade e te insere como um porta-voz importante para o mercado, né? Sim. E aí você acaba liderando mercado, não somente a sua venda proprietária de produtos, né? Eduardo, e essa sua visão empreendedora? Você falou um pouquinho do seu pai, né? A família inteira permanece... todo mundo empreendedor? Sim, meu pai ainda tem o comércio dele até hoje. E sempre empreendendo. É o que eu falei, nós fomos criados no comércio, né? Então, eu acredito que não tinha como ser diferente. Minha formação é em Direito. Eu não consegui, quando eu me formei, eu cheguei a montar um escritório com uns amigos, tudo, que se formaram comigo. Mas eu vi que aquilo lá não era para mim estar ali no escritório, não era algo que me dava realmente vontade de acordar cedo todo dia e fazer aquilo. Hoje, realmente, até hoje, a nossa empresa tem mais de 20 anos já. Nós fundamos a empresa em 2004. Então, até hoje, poxa, eu tava viajando, fiquei fora 30 dias agora, no final eu já tava desesperado para voltar para a empresa, porque é algo que realmente motiva acordar cedo e trabalhar e fazer a diferença. Legal. Posso seguir aqui, Carol? Posso seguir? Tá. Porque eu vou controlando o tempo aqui. Tem um assunto que eu queria tratar, que você até trouxe um pouquinho. A gente tava falando, na verdade, um pouco no bastidor,
sobre como o papelão em si, a embalagem, né? Ela é um termômetro de mercado. Ou seja, quanto mais embalagem você vende, quer dizer que o mercado, no geral, está produzindo e está vendendo seus produtos que precisam ser embalados, né? E agora, nesse momento que a gente está com alta de dólar, taxações, né? As tarifas aí internacionais, como que você está vendo o cenário para 2025? A gente ainda está num cenário bom? Ou o que vem pela frente até o final do ano? É assim, eu posso falar, eu vou falar em duas vertentes. Tá. Um é o cenário da nossa empresa, o outro é o Aham. cenário do mercado de embalagens. Vou falar primeiro do mercado de embalagens, que ele está com uma pequena queda de quase 2%. Existia uma expectativa de crescimento de 3% para esse ano, então não sei se concretiza. Porém, o segundo semestre é um segundo semestre que sempre movimenta, é mais aquecido devido a todos os eventos que o mercado possui. E é óbvio que todas essas situações acabam atrapalhando o empresário, acabam atrapalhando a indústria, o consumo. Hoje a gente vê o povo bem estagnado, então sem condições de estar realmente investindo, ou quando a gente fala num eletrônico, quando a gente fala em um automóvel, a gente pega o juros alto, acaba atrapalhando muito. Juros alto acaba atrapalhando investimento. Então, dá uma segurada em todo esse mercado. Porém, o mercado ainda ele está comprador. Nós lá na empresa, nós estamos com um crescimento de aproximadamente 20%. Então, é um crescimento expressivo que foi planejado 20% esse ano? esse ano. Uau. Então, comparado ao ano passado, é um crescimento expressivo, porém foi planejado, não é algo que aconteceu do dia para a Vocês noite. se prepararam para crescer Sim. 20%. Desde 2021, que a empresa vem investindo muito, mas muito mesmo, em tecnologias diferentes, tecnologias mais avançadas, que o mercado hoje não possui, ou possui muito pouco. Então, nós estamos tentando entrar num nicho, num setor que realmente seja menos explorado do que o habitual. Então, o crescimento ele está saudável, está interessante. Legal. E esse ritmo de crescimento, quando vocês estabeleceram 20%, vocês enxergavam que era totalmente possível alcançar esse cenário. E aí conseguiram. Até o final do ano vai chegar em quanto? Vamos chegar nos 30%? Não vai. Assim, o objetivo era crescer 20% no ano, né? Aham. Então, dentro da estratégia que foi adotado, nós estamos conseguindo cumprir com o orçamento. Legal. Então, o primeiro semestre fechou um pouco abaixo, levemente abaixo, coisa de 5% do que havia sido planejado. Porém, o segundo semestre está bem aquecido, tá bem interessante. Mas é algo, Thiago, que realmente foi planejado, foi trabalhado, não é algo que caiu do céu e vamos, tá dando certo, entendeu? É um planejamento já de uma longa data. Entendi. E isso, de certa forma, mostra que a Mazurk é uma empresa resiliente, né? Porque você tem os impactos cambiais, você tem os impactos de mudanças econômicas, às vezes até mudanças de regulação, e mesmo assim você se mantém num ritmo interessante de crescimento. Assim, Thiago, o empresário no Brasil, ele tem que ser resiliente, né? O empresário, ele sofre muito. Até outro dia, eu tenho uma coluna no Diário que eu escrevi que eu via uma cantora sertaneja emocionada no palco, tudo, e ela estava sob pressão. E o empresário, ele vive sob pressão diariamente, só que você tem que estar forte para os funcionários, você tem que estar forte para o mercado, para os clientes, para o banco que você está devendo, para sua família. Então ele sofre sozinho. Então o empresário tem que ser muito resiliente. E é isso que muitas vezes as pessoas não enxergam. Foi criado-se uma cultura que o empresário muitas vezes é vilão. E o empresário não é vilão. O empresário é o que gera emprego, é o que gera renda, que gera sustento para muitas famílias e para muitas regiões no país. E você se reconhece como um líder dentro dessa sua área de atuação? Olha, eu me reconheço como um líder. Talvez a minha área de atuação, o que acontece? O mercado é muito grande, as empresas são muito grandes, então é óbvio que a sua força vai de acordo com o tamanho do seu negócio. Mas, porém, na região eu entendo que a gente acaba sendo uma liderança, sim.
Legal, muito bem. Tem perguntas, Carol? Posso seguir? Eu queria, Vai lá. nessa parte você falou de otimismo, por causa de política fiscal, que tá tudo acontecendo. Como que vocês calibram essa necessidade de crescer e a cautela no planejamento da empresa? Eu falo que eu e meu irmão, nós somos muito executores, né? Quando a gente começa a planejar muito, a gente não faz. Então, é um equilíbrio bem complexo, porque muitas vezes você tem que dar um passo um pouco maior do que é realmente tangível. Então, o empresário, ele tá ali no risco diariamente. Então, se não tiver faturamento, ele não paga suas despesas, não paga seus investimentos e assim por diante. Então, você tem que ter um equilíbrio, porém sempre, pelo menos no nosso caso, como nós fazemos lá, a gente sempre busca algo um pouco a mais do que ali é tangível, entendeu? Muito bem. Vamos ir para um outro cenário, talvez, da sua atuação. Hoje a empresa fica localizada onde? Nossa empresa hoje está em Mauá. Em Mauá. Nós estamos há 3 anos e meio, mais ou menos, em Mauá. E a sua operação toda emprega quantas pessoas hoje? Hoje nós estamos com aproximadamente 150 funcionários. Uau. Então, posso presumir assim que tem um impacto real assim na região, né? Sim. Tanto geração de emprego quanto impostos, né? Recolhimento de ISS, enfim, os impostos gerais. O Eduardo, para você, quando você observa a sua empresa trazendo esse impacto, porque a sua empresa coloca, como você falou, né? O empresário não é o vilão, é ele que faz tudo acontecer. Então, basicamente, você está colocando comida na mesa de 150 famílias, né? Por meio do trabalho que você desempenha aí. Você não acha que isso é muita responsabilidade para um empresário só? Ou no caso, você e seu irmão ter esse cuidado de cuidar de tanta gente e fazer tudo acontecer e cuidar da sua própria família, e como você disse, olhar para o banco, olhar para o fornecedor, olhar para o cliente e etc. É uma responsabilidade grande, que, como eu falei, se você começar a planejar e pontuar, você não tira do papel os planos. Porque realmente é uma aventura. E ainda nós pegamos um país onde a economia é muito cíclica. Nós temos altos e baixos constantemente, dificuldades diárias ou mensais. Cada mês nos aparece uma novidade. Então, realmente, é desafiador. Uhum. E aí que muitas vezes entristece quando a gente vê as pessoas achando que o empresário ele é o vilão. Então, ele não é vilão. Ele realmente... Ele acorda todo dia com grandes desafios diários para serem superados e muitas vezes não consegue. Então, é desafiador, Thiago. Agora, talvez uma forma do empresário ter um suporte, né? Até um suporte coletivo, eu entendo que entidades como a Empapel, a Ciesp acabam fortalecendo isso. E você até comentou que você está assumindo a presidência, né? Como que entidades como essa ajudam o empresário nessa rotina toda, na tomada de decisões, em contatos, enfim? Como funciona a participação dessas entidades para empresas como a sua? O associativismo é algo que primeiro você tem que gostar. Uhum. E eu vou falar que a grande maioria dos empresários não estão acostumados a investir. Eu vou falar investir porque nosso tempo é curto. Então, todo o tempo que você se dedica a uma entidade sem fins lucrativos, você está investindo. Então, já há anos que eu participo do Ciesp. Nossa empresa era em São Bernardo do Campo, então a nossa base do Ciesp era São Bernardo. E que em 2008 eu tive o prazer de conhecer o Mauro Miyaguchi, que hoje ele é o diretor titular do Ciesp São Bernardo, e que me convidou para participar, que eu não conhecia. E no começo você não consegue entender a importância da entidade, porque você realmente, às vezes, você vai para uma reunião que você fala, poxa, mas isso não tem nada a ver comigo, não é um assunto do meu interesse. Porém, com o tempo você vai entendendo que quando a entidade ela está fortalecida, você tem o respeito, você tem o ente público, ele te ouve.
Então, a importância das entidades, ela é muito grande. O associativismo é algo que é pouco praticado ainda no Brasil, mas, porém, a importância é muito grande. É ela que dá voz a muitas pautas que chegam muitas vezes num governo de estado, que chega num congresso e assim por diante. E aí você não precisa, o Eduardo da Mazurk ir lá se expor. Quem vai se expor é a entidade. A entidade vai brigar pelos seus direitos, por uma situação e assim por diante. Então, eu vejo a entidade que até eu estava como vice-diretor titular em São Bernardo, com a mudança da nossa empresa para Mauá, eu acabei vindo para Santo André e ontem foi a eleição onde eu assumo essa próxima gestão e com desafios diários que todo empresário tem. E aí o que é legal lá? Legal que a gente vai encontrar gente como a gente que sofre diariamente e que a gente pode dialogar, falar, poxa, aconteceu isso comigo. Aí o amigo vai falar, poxa, já aconteceu comigo, eu fiz isso. O outro vai falar, eu já fiz isso. E é essa troca que enriquece muito o dia a dia do empresário. É legal. A gente está gravando esse episódio no estúdio da ACIS, Associação Comercial de Santo André, né? E as associações comerciais têm esse mesmo espírito, né? Do associativismo que favorece a todos. No caso da ACIS é o público comercial, né? Os empresários do comércio e varejo. Mas agora, quando você fala de empresários, o empresário talvez vê no associativismo uma forma de proteção, né? E você se protege e você acaba crescendo. Funciona mais ou menos assim? Sim, é como eu comentei, né? A grande vantagem de você estar numa associação é que quando você vai brigar por algo, você vai pleitear algo, você não está se expondo. Na verdade, é a entidade que vai se expor. Então, a entidade, ela tem o CNPJ, mas ela não tem aquela... a indústria do dia a dia que pode sofrer uma retaliação. Sim. E que, infelizmente, muitas vezes isso acontece. Então, a importância do associativismo é muito grande. E é isso que, muitas vezes, o empresário não enxerga. E esse é o desafio de quem está à frente do CIESP. É fazer com que essas pessoas enxerguem o devido valor, porque, às vezes, elas pagam aquela mensalidade e nem sabem por que está pagando. E, na verdade, a gente está ali realmente buscando os interesses, buscando o interesse da indústria, buscando o interesse da região e assim por diante. Legal. Carol, eu vou controlando o tempo aqui para poder ir mudando dos assuntos, mas sempre que você quiser fazer qualquer pergunta, você pode me interromper, tá? Eu vou seguindo aqui. Porque eu queria falar um pouquinho também sobre o mercado, agora focado mesmo nesse mercado que você atua, o mercado de papelão, né? Esse mercado que, assim, num geral, para nós que estamos fora desse seu ecossistema, é pouco conhecido ainda. E você traz um ponto interessante que é o relacionamento com a imprensa, você assinar um artigo, você falar sobre o assunto acaba dando mais popularidade pro assunto. Mas eu queria entender hoje como são, na verdade, as tendências da sua área de atuação, as inovações que estão vindo para cá, como a Mazurk está colaborando para isso? Como eu estava falando, nós investimos em tecnologia de impressão digital, de alta performance. Então, são máquinas que permitem imprimir no papelão do lado fotografias, por exemplo, em alta velocidade. Isso antes não existia, pelo menos aqui no Brasil. Nós fomos pioneiros aqui no Brasil com essa tecnologia. E com isso, o que traz de legal? Você acaba reduzindo em algumas situações as embalagens que são revestidas com plástico, você acaba diminuindo, por exemplo, no caso de displays, que são utilizados o PP corrugado, que é o famoso poliondas, que é de plástico, você transfere isso para o papelão do lado. Então você traz uma sustentabilidade muito maior para o setor, dando devido destaque para o papelão. Porque muitas vezes o papelão, as pessoas têm uma imagem ruim ou não valorizam. A primeira coisa que a pessoa pensa no papelão é realmente a pessoa que está ali coletando ele na rua, alguma coisa nesse sentido. E que são muito importantes para a nossa cadeia, que é eles que captam para poder fazer toda essa reciclagem. Porém, o papelão é algo muito maior. Ele sempre serviu para proteger e transportar. Hoje, com essa tecnologia,
ele também está servindo para se comunicar e se comunicar com clareza, se comunicar como realmente as equipes de marketing das grandes empresas gostariam. Então, esse é o nosso objetivo, é fazer com que o papelão não seja apenas uma caixinha que você recebe e joga fora. Que ele se comunique, que ele interaja com você através de QR Codes, através de mensagens, através de impressões distintas. Tá, mas aí hoje na indústria, tipo, na indústria mesmo, que está produzindo produtos que vão precisar de embalagem, você tem uma competição clara com a embalagem plástica, né? Assim, qual é a vantagem da embalagem de papelão frente a essa embalagem plástica? Que você falou aqui de comunicação e tudo mais, falou um pouco da sustentabilidade, mas a gente consegue ir além disso nas vantagens? O preço, por exemplo, é mais competitivo? O preço é algo que, quando você se depara com uma embalagem plástica, ele acaba sendo mais interessante. E eu acho, por exemplo, existe uma legislação no nosso país que todas as empresas, são responsáveis pela logística reversa Sim. dos seus produtos. E a embalagem, ela é algo que ela é feita a logística reversa. Porém, é muito mais simples você reciclar o papelão, no caso, do que uma embalagem plástica, do que uma embalagem de madeira, por exemplo. Nós temos um case interessante lá, onde a empresa, você comprava uma moto pelo site e essa moto chegava na sua casa. Você tinha uma loja de experiência, onde você ia lá, provava a moto, tudo, decide fazer a compra. Você faz a compra e a moto chega na sua casa. Aí, legal, a moto chegava lá na sua casa. Chegava uma caixa de madeira enorme que você primeiro tinha que abrir. Então, você teria que ter um martelo, um pé de cabra, serrote, sei lá. Exato, você já imagina a dificuldade. Sim. E depois você abriu, você tirou aquela moto de lá. Quem que vai coletar essa embalagem? Você larga onde essa embalagem depois? Se largar na lixeira, o lixeiro não vai levar. Você faz uma casinha pro seu filho ficar brincando lá. Né? Você não vai fazer porque a embalagem a madeira não tá preparada para isso. Então, nós desenvolvemos uma caixa, junto com a nossa equipe de P&D, uma caixa toda de papelão, aonde ela servia para transportar aquela moto, e depois nós fizemos um revestimento na caixa, um tratamento, aonde a pessoa ela vai deixar a moto dentro do prédio, porém o estacionamento é descoberto. Aquela caixa, ela servia como se fosse uma capa para a moto. Então você fazia uma utilidade, se chama eco-designer. Então você dava um fim para aquela embalagem. Coisa que muitas vezes as outras embalagens você não consegue fazer, entendeu? E mesmo se a pessoa quisesse descartar, ela iria descartar ali no lixo comum e o coletador iria recolher sem problema algum, diferente de uma caixa de madeira, uma caixa muitas vezes de plástico. Entendi. Tá. Sabe, a gente teve uma entrevista anterior aqui, que a gente conversou com a gerente de RH do grupo Prometheum, certo, que é um dos maiores fabricantes de pneu aqui, né? E a gente tocou no assunto sobre essa logística reversa, que, por exemplo, os pneus da Prometheum, eles são aqueles que não vão para venda, porque eles tiveram algum problema na fabricação, eles cortam em 4 partes para não haver o desvio e o uso inadequado daquele produto, né? Então eles têm um controle muito rigoroso a respeito do produto que sai e como eles vão pegar de volta esse produto para destruição final dele. E aí uma coisa que a diretora de RH trouxe para nós naquele dia foi a concorrência com os produtos internacionais que estão chegando no Brasil sem regulação, sem talvez a qualidade e sem essa responsabilidade da política reversa. Sim. No mercado de papelão, vocês têm o mesmo problema? Então, a logística reversa da embalagem de papelão ela é complexa, porque você imagina, eu fiz a embalagem aqui para o seu computador e aí você comprou ela lá no Nordeste. Então, eu não tenho como captar. Porém, o descarte dele, você já pode fazer um descarte de uma forma onde ele já é reciclado. Agora, um pneu já é algo mais complexo, como é a própria caixa de madeira. Você não tem onde descartar uma caixa de madeira se não for nos bota-foras. Então, existe todo um trabalho, uma legislação. Nós temos alguns clientes que nós fazemos a coleta da embalagem, que ele utiliza na hora de
e descartar essa embalagem, nós vamos lá e fazemos a coleta. Então, existe alguns trabalhos em algumas empresas, porém não é tudo que é possível, Sim, entendeu? sim. Mas existe o trabalho, sim. Sim, mas essa questão a concorrência internacional tem algum impacto real no dia a dia do trabalho de vocês? Impacto negativo, eu quero dizer. Não, nós não temos esse problema no nosso Legal. mercado, porque o que acontece? Vamos falar do próprio papelão. O papelão, ele é um produto que ele tem um volume grande, ele ocupa um espaço considerável e que ele tem um baixo valor agregado. Aham. Então, você numa carreta, onde ela tem a capacidade para muitas vezes 30 toneladas, você transporta 7 toneladas. Porém, a carreta está cheia. Uhum. Então, é difícil você trabalhar tanto com a exportação quanto a importação desse produto. Então, nós não sofremos esse tipo de problema no nosso segmento. Muito bom, Tá? legal. Bem, a gente vai seguindo com a entrevista. Eu vou só chamar agora um rápido intervalo, porque temos um recado importante para você que está em casa. E quando a gente voltar, vamos para os nossos quadros especiais. Então não sai daí, assista o nosso recado e a gente já volta. Olá pessoal, eu sou o Celso Rodrigues e apresento o ABCcast, ao lado dela. Eu sou a Suzana Rezende e hoje a gente está aqui para te fazer um convite muito especial. Um compilado de notícias diário vai ao ar de segunda a sexta-feira com as principais notícias do ABC, da região metropolitana de São Paulo, da capital paulista, do Brasil e do mundo. E a gente está disponível em todas as plataformas. É no Deezer, no Amazon Music, no YouTube, no Spotify, onde você preferir. É só nos encontrar e dar play. Então, se você perdeu aquela notícia importante que para você tem relevância, ela está aqui no ABCcast. E siga-nos nas redes sociais, @ABC_oficial. Te esperamos lá. Obrigado por acompanhar esse recado e seguimos aqui, né, na nossa entrevista. Vamos agora para os nossos quadros especiais e nesse momento quero chamar o Contraponto. Contraponto. O momento em que a nossa jornalista convidada assume os controles aqui da nave mãe, né? E faz as suas perguntas. E vale a pena ressaltar um ponto aqui. Essa entrevista ela é roteirizada, né? Ou seja, eu e a nossa produção, a gente faz um estudo cuidadoso a respeito do nosso convidado, a gente programa as perguntas. Às vezes a gente até faz algumas trocas com o pessoal da assessoria do nosso entrevistado para deixá-lo preparado mesmo para esse momento. Porém, no quadro Contraponto não existe um roteiro. Então eu não sei o que a Carol vai perguntar, eu não sei o que o Eduardo vai responder, eu só tô aqui para assistir igual vocês. Então vai lá, Carol, é com você. Bom, vamos lá. Queria focar um pouco em sustentabilidade. Hoje, sustentabilidade acaba se tornando um bordão de várias empresas. Como que vocês lidam com o consumo de água? Como que vocês fazem os descartes? Hoje as empresas elas trabalham muito com sistemas de gestão de ambiental, por exemplo, a ISO 14001. E aí eu queria entender se vocês têm uma auditoria própria na empresa, se vocês têm visita guiada, como que funciona essa parte na Mazurk? Poxa, Carol, é até legal você perguntar isso, por quê? Porque nós temos ISO 14001 e muitas pessoas não enxergam o devido valor nessa certificação. Então, eu sempre falo, né, que todo mundo quer, mas ninguém gosta de pagar por isso. Porém, a ISO 14001, ela é algo que, diferente do que muitos empresários enxergam, ela gera uma economia. Por quê? Porque nós temos total controle de consumo de água, consumo de energia, descarte de resíduos e todo o controle também através de CADRE, através de todas as certificações necessárias para que tudo que é feito dentro da empresa seja controlado. Tudo que realmente use uma energia ou renovável ou não, ele seja controlado. Então, nós temos metas muito claras, nós temos objetivos a serem cumpridos. Nós somos auditados uma vez por ano por um órgão externo. Nós fazemos 2 auditorias internas anualmente. Então, é algo bem controlado dentro da nossa empresa. Muito bom. Em questão de concorrência do mercado, hoje a gente tem uma diferenciação muito baixa dos players das embalagens.
O que realmente torna a Mazurk competitiva nesse setor? Tá com umas perguntas boas, hein, Carol? Gostei. É assim, Carol, a embalagem, para quem recebe, muitas vezes ele acha que é uma commodity. Ele acha que a embalagem é tudo igual. Mas a embalagem em si, ela, além de ser um produto, é uma prestação de serviço. Porque, normalmente, as empresas não dão devido valor à embalagem. Porém, você imagina, uma linha de computadores. Vamos falar de notebook. Ele recebe peças do mundo inteiro para montar aquele computador. É uma linha contínua. Ele monta, sei lá, um computador a cada 15 segundos, 30 segundos. Não tem a embalagem lá. O que acontece? Ele para a linha. Aí você vai para o medicamento. Medicamento também. Componentes do mundo inteiro para manipular aquele medicamento. Chega lá, não tem a embalagem. Ele não consegue envasar aquele produto. Então, a embalagem é algo tão importante, mas tão importante que muitas vezes as pessoas nos trocam por centavos. Eu falo que existe, com todo respeito a todo o setor de suprimentos, mas infelizmente, às vezes nós temos os compradores de última linha da planilha. Ele multiplica o consumo dele anual de todos os produtos, ele soma ali naquela última coluna, aí ele tem lá o resultado final. Aí, às vezes, ele te troca por besteira. E aí ele perde um bom fornecedor, que além da nossa empresa tem outros vários, e que acontece isso. Ele perde um bom fornecedor e por frações de centavos. Então, o que nós tentamos fazer lá na nossa empresa, é realmente mostrar o valor do produto, é mostrar o valor do nosso serviço. E não somos perfeitos, temos diversos defeitos, estamos aprendendo ainda. Temos diversas dificuldades, mesmo com muita tecnologia embarcada, temos dificuldades, mas a gente está sempre evoluindo, sempre tentando que o nosso cliente enxergue valor no serviço que nós prestamos para ele. Puxando o gancho para essa parte de preço e qualidade, como que vocês lidam com a concorrência sem entrar numa guerra de preço insustentável? É complicado. É o que eu estava falando, né? São poucas as empresas que valorizam o que eu acabei de falar, a ISO 14000. Por exemplo, nós temos o sistema de gestão integrado. Então, envolve ISO 9001, 14001, 45001, que é saúde e segurança do trabalho. Além disso, todas as nossas embalagens têm um certificado FSC, que garante que todo o nosso material vem de manejo florestal sustentável. Nós temos o certificado ESG. Nossa empresa tem o Great Place to Work. Então, nós fazemos um trabalho para justamente se diferenciar dessa concorrência e não entrarmos naquela discussão de preço. Porém, a gente sabe que no final do dia, a grande maioria das empresas vão olhar a questão preço, entendeu? Então, o nosso desafio como empresário, como empresa, é mostrar realmente o devido valor do serviço que nós entregamos. Muito bem, muito bem. Pode fazer mais uma? Pode, fica à vontade, Então, o tempo é para seu. finalizar, não é justamente essa guerra de preço que faz o setor não evoluir com sustentabilidade e inovação? Sim, porque não gera rentabilidade. Quando você entra numa briga de preço, a operação não é rentável, você vai pagar despesa. Então, aí você não acaba conseguindo investir. Abrindo parênteses aqui, quando terminou o final da pandemia, as empresas de embalagem, até é ruim falar, mas as empresas ganharam muito dinheiro, porque os preços subiram, explodiu, não tinha, foi uma loucura. Então, as empresas estavam com um caixa muito bom. Teve empresários que foi lá e comprou a casa na praia, ou comprou um carro específico e fez investimentos pessoais. E teve outros que investiram em equipamento. Chegou naquele momento, nós estávamos muito confortáveis, não precisávamos fazer nada e resolvemos dar um passo enorme, mudando nossa planta de São Bernardo para Mauá, uma planta com o dobro do tamanho. Investimos em tecnologias que não existiam no Brasil, nós somos pioneiros na tecnologia de impressão digital single pass no Brasil. Coisa que nenhuma uma empresa líder de mercado hoje tinha investido ainda. Então,
existem momentos que você... É o que eu falei naquele momento que você me perguntou, como funciona o planejamento? Às vezes a conta não fecha, você tem que pegar e dar um passo. E aí correr atrás pra dar a pernada certa. Perfeito. Muito Tá. bem, esse foi o contraponto. E é interessante, o Eduardo, que, como eu falei, a gente não roteiriza essa parte, mas você tem as respostas. E as suas respostas mostram muito o domínio que você tem desse mercado e a compreensão, talvez 360, de toda a área. E você traz um assunto que eu acho até interessante, né? Você teve investimentos muito sérios para conseguir os ISOs e as certificações e o GPTW, enfim. As pessoas, talvez o mercado como um todo, vai passar por uma mudança de comportamento, né? De tipo, vale a pena pagar mais caro por alguém que é socialmente e ambientalmente responsável do que só comprar no mais barato. A gente está num ano de COP30, então provavelmente a parte dessa mudança vai seguir por conta de tanto que a gente vai falar de meio ambiente esse ano, ainda nesse segundo semestre. Você vê que existe uma tendência das pessoas ou ainda é muito tímido essa área? É muito tímido, Thiago. Infelizmente é muito tímido. Eu acredito... Nós fazemos mais por ideologia mesmo, por Entendi. acreditar que alguém em algum momento vai dar esse devido valor, entendeu? Mas ainda é exceção. É exceção da exceção. As multinacionais, às vezes, dão algum valor, enxergam, mas chega no final do dia, o que interessa é o preço. É um desafio enorme essa questão do valor mesmo. O valor, ele só enxerga realmente na fatura da nota fiscal. Então, nosso trabalho a gente está fazendo. A gente tenta realmente se diferenciar para que as empresas deem esse devido valor. Sim, é um trabalho de formiguinha, né? Sim. A gente aqui é incentivador desse tipo de comportamento, né? Você pode pagar mais caro, desde que se você tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental, vale a pena ter um produto de melhor qualidade, porque ele foi, desde a origem da árvore, você é ecologicamente responsável por aquilo que está sendo produzido, né? Sim. ABC em 60 segundos. Agora, pra gente mudar um pouquinho de assunto, você no começo dessa entrevista mostrou que desde o berço, basicamente, você tá dentro de uma loja aqui na região. Então você conhece a região como ninguém. E a gente tem um quadro chamado ABC em 60 segundos, onde a gente tenta, em um minutinho, extrair algumas respostas suas que dá conexão com o grande ABC, né? Por exemplo, se você pensar hoje nesta região, grande ABC, 7 cidades, qual é um dos grandes desafios do empresário aqui na região, na sua visão? Nós temos um desafio muito grande, que é a questão de espaço acessível para se implantar a indústria aqui. Nós estamos vendo a expansão dos centros logísticos aqui, mas muitas vezes o centro logístico ele não se adequa à instalação de uma indústria. Ele não é construído para uma indústria. Então você tem que fazer muitas adaptações. Outro desafio que nós temos aqui são as áreas de mananciais. Então nós temos muita área sobrando ainda. O ABC é estratégico. Principalmente você pega aqui Mauá, São Bernardo, Santo André. Nós estamos no Rodoanel, nós estamos na Anchieta, na Imigrantes, nós estamos do lado do maior porto do Brasil. Sim. Nós estamos do lado do maior aeroporto do Brasil. Então, porém, nós temos desafios. Nós temos desafios logísticos, nós temos desafios... O próprio custo ele subiu muito. Então, esse eu acho que é um dos maiores desafios para a indústria aqui na região. Certo. Agora, por outro lado, o povo que vive aqui, né? E aí a gente fala de todos, né? Do trabalhador ao empresário que vive aqui. Eles têm características únicas, né? Qual é talvez uma dessas características do nosso povo aqui do ABC que você valoriza? Eu acho que o pessoal é muito batalhador, né? São pessoas que realmente chegaram aqui por algum motivo, e a gente vai desde a colonização da região até os dias de hoje. Então, são pessoas que vieram para batalhar, para trabalhar, para defender seu sustento. Então, eu dou muito valor nisso. Eu tenho só...
Eu tenho só mais uma pergunta aqui, e eu já desconfio de qual vai ser a resposta, né? Mas qual é um empresário aqui do ABC que te inspira? Que me inspira. Olha. Você me deixou uma saia justa aqui agora, hein? Conheço alguns só, várias. Me deixou uma saia justa. Eu tenho um amigo meu pessoal, o Armando da Madel. Aham. É um cara que me inspira. O próprio Mauro Miyaguchi, ele é uma pessoa que me inspira numa questão associativista. Ele é um cara que muito agregador. Eu acho que o trabalho que ele faz é muito bacana. Tem diversas pessoas, Legal. viu, Thiago? Você ainda, eu vou falar um monte aqui, pra não ficar ruim com todo mundo, hein? Não, sem problema. Fora da zona. Um outro quadro que nós temos é o quadro Fora da Zona. Nesse momento, a gente tenta descobrir assim um pouco mais da vida do Eduardo fora do ambiente empresarial. Então, de novo, né? Você falou um pouco sobre como é difícil equilibrar todas essas coisas, essas responsabilidades, né? Mas quando o Eduardo não está ali na frente da empresa, como que você recarrega suas energias? Qual é as outras ações que você gosta de fazer que te descontraem e te preparam para encarar esses desafios? Acho que primeiro tá com a família, né? Eu Aham. acho que é algo que te motiva realmente a acordar cedo, para ter aqueles momentos especiais com a família. A companhia dos amigos, eu falo que todo homem aí, homem inclui mulher também, e todos os afins, tem que ter um tempo para os amigos para dar risada, jogar a conversa fora, falar besteira. Eu acho que isso é algo que recarrega, eu faço isso muito. Então, eu tenho esse hábito. E quando a gente recarregar mesmo, é pescando. Ah, você gosta de Gosto de pescar. pescar. É na pescaria que eu recarrego mesmo. Você prefere aquela pescaria de rio ou de alto mar? Tendo peixe qualquer Tem um. peixe qualquer um. Boa. Muito bom. Deixa eu só fazer mais uma pergunta desse quadro aqui. Você falou que tem formação em direito, até teve um escritório no começo, né? Que aí o foco foi ser um empresário, mas se você não tivesse nesse ramo de embalagem, eu acredito que você ainda seria um empresário, mas você estaria empreendendo onde? Fazendo qual outra atividade? Olha, eu acho que eu teria continuado no ramo do direito. E aí... Mas dentro dessa questão do direito empresarial, a parte tributária, é algo que eu gosto, porque como todo negócio, como todo comércio, o que faz você desenvolver são as relações. Então, as pessoas que têm dificuldade em manter relações, em construir relações, têm uma dificuldade um pouco maior de crescer, no meu ponto de vista. E eu tenho essa facilidade, eu sou uma pessoa comunicativa, tudo, no meio que eu tô, então eu acredito que eu teria continuado no direito mesmo. Legal, Tá. muito bom. Então, conhecendo um pouco mais do nosso empresário aqui, o Eduardo. E aí, isso dá um gancho para a gente chegar no nosso próximo quadro, que é o Decisões Críticas. Decisões críticas. E é o momento que a gente quer saber, assim, e vale a pena dedicar um tempo contando essa história, qual foi, talvez, a decisão mais difícil que você precisou tomar que mudou o rumo da Mazurka Embalagens? Essa aí tá fácil, eu até já mencionei. Foi nesse momento realmente onde nós não precisávamos fazer nada. Nós poderíamos ter continuado do jeito que estava, no prédio que estava, com a mesma despesa que nós tínhamos, com os mesmos equipamentos, que nós estaríamos bem. Não bem financeiramente, com uma estrutura boa, numa zona de conforto total. E eu e meu irmão decidimos que a gente precisava fazer algo diferente, que realmente aquilo não era ainda o suficiente. Não. Nós temos uma visão de que o nosso mercado cada vez mais ele vai diminuir
devido às grandes empresas estarem cada vez mais se aproximando dos nossos clientes. Então, nós enxergávamos que a gente tinha que fazer algo diferente ali. Uhum. E foi um passo muito grande. Foi um passo realmente muito grande e arrojado. E que nós enfrentamos dificuldades. 2023 foi um ano para nós muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Porque a conta era pesada. E aí tudo que a gente planejou, Carol, que você falou do planejamento, ele não aconteceu. Então, nós tínhamos um planejamento muito... Ele era modesto, mas aonde as contas se fechavam. Sim. E aí, ele não aconteceu. E aí, as coisas começam a complicar. Mas, graças a Deus, Deus pôs clientes na nossa frente que fez com que essa situação realmente virasse. A gente virou o jogo. E estamos aí. Foi uma decisão difícil, viu, Thiago? Não foi fácil, não. É, porque imagina, você vai mudar a planta da sua empresa de lugar. Sim. Então, tem a instalação e tem equipamentos, tem o quadro de pessoas, né? É toda uma adaptação. Né? Não, e além disso, você trazer uma tecnologia, uma coisa é você vender um copo, como esse aqui, que as pessoas já compram, já conhecem, que vai mudar uma marca, mudar alguma espessura. Outra coisa é você ofertar um produto para o mercado, você investir muito dinheiro, mas muito mesmo, num equipamento onde você vai mostrar para o mercado uma novidade que a pessoa ainda não compra. Então, o desafio era muito grande. Só que a gente acreditava cegamente no negócio. E então, mas no começo foi bem difícil, não Então, foi fácil. hoje deu certo? Tipo, você acha Deu que a certo. mudança foi Foi necessária? positiva, e foi positiva. Muito bom, muito bom. Mas foi difícil, não foi fácil. Selo Ed Verdade. A gente chega no momento mais difícil dessa entrevista agora, Eduardo. Agora você vai precisar mostrar total preparação pro que vem aqui. Bora lá, vamos ver se eu tô preparado. Durante a nossa conversa aqui, o nosso produtor, o Ed, ficou atento a tudo que você falou. Certo. E ele fez a conferência de dados em tempo real aqui para saber se tudo que você disse está corretíssimo. Certo. E a gente tem então o selo Ed Verdade. Ed, essa conversa aqui foi de verdade? Qual é a sua avaliação depois de tudo que você viu e ouviu? Bom, vamos lá, Eduardo. Aqui no ABCcast Conexões nós levamos muito a sério, né? As pessoas que sentam aqui na nossa mesa, e validar esses dados e essas histórias é muito importante para a gente. E a sua trajetória como empreendedor à frente da Mazurk Embalagens, além da atuação em papel, na Ciesp, mostram a consistência, a resiliência e o seu envolvimento real com o setor aqui. E, para além disso, eu vou citar alguns dados, né? Foram checados e validados. O crescimento de 20% da Mazurk em 2025, as certificações Great Place to Work, os ISO, que para além do 9001, teve o ISO 14001, o ISO 45001, ressaltando essas boas práticas de ESG, essa construção realmente de preocupação com a sustentabilidade. Por isso, o selo Ed está sim garantido. Muito bem. Aí sim, obrigado, hein? Isso aí ninguém me contou, hein? Se estivesse contando mais história aqui, além do que deveria, já tava enrolado aqui com o selo Ed, hein? E aproveitando esse momento, eu quero também te fazer uma pergunta, Eduardo. Você compartilhou uma visão geral aqui com a gente sobre o empresariado, mesmo diante de um cenário, como a gente estava conversando aqui agora, de um cenário econômico desafiador. Agora falando da ABC, enquanto um polo tradicional de empresas familiares e indústrias, como você enxerga o desafio da sucessão empresarial por aqui? A sucessão é algo muito delicado, né, Ed? É algo que a maioria dos empresários não estão preparados. Até um dos temas que nós abordamos junto a Dom Cabral é a questão sucessória, né? Porque a sucessão para o empresário é meio que uma renúncia, né? É ele entender que ele vai chegar uma hora e vai ter que parar. E que outra pessoa com um gás maior do que o dele vai estar ali para continuar. Então, é um assunto delicado, mas que tem que ser tratado. E aí, quando a gente trata de uma empresa familiar, tem que ser tratado com as famílias. Quando a gente trata de uma empresa com sócios distintos, onde
No meu caso, meu irmão, mas várias pessoas aqui têm sócios que não é da família. Então, são situações complexas que sempre tem que ser tratado. Mas é um assunto bem delicado. Isso aí dá uma conversa boa, hein? Você já tá deixando, Uma o filho e o conversa, sobrinho brincando lá no escritório pra Poxa, poder pegar o amor. eu sempre tive o hábito de levar meu filho lá, o mais velho. Eu tenho 3 filhos, o mais velho eu sempre levei. Porém, eu acho que ele tem que viver o momento dele. E se um dia chegar realmente essa hora que ele queira e que a empresa entenda, porque não basta eu querer, né? A empresa tem que aceitar ele como um líder. Então, é uma decisão bem, bem complexa. Não é porque ele é meu filho que ele tem que ir lá seguir a empresa. Porque muitas vezes as pessoas fazem isso e a empresa não vai bem. Então, nós temos que pensar num bem maior. Ele está preparado para tocar a empresa vai bem com ele? Poxa, se for, é o melhor dos mundos. Só que muitas vezes pode acontecer dele não querer aquilo, ou ele não está preparado, ou ele ter uma visão diferente do que é a minha e do meu irmão. Então, ele vai ter que ter essa consciência que ele vai ter que seguir o caminho dele e a gente vai colocar algo profissional, colocar uma gestão profissional, que aí sim, essas pessoas que não estão ali na operação diária, pode sim participar de um conselho e assim sucessivamente. Perfeito. Tá? Mas é um assunto bem delicado, é um assunto que envolve os familiares. Por exemplo, no meu caso, eu tenho 3 filhos, meu irmão tem 2. Imagina se nós formos colocar 5 pessoas e mais nós 2 lá dentro da empresa. É algo que não vai funcionar, entendeu? Então, é aquela velha história, né? Cachorro que tem um dono, que tem vários donos, passa fome. Passa fome, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Muito bem. Entrevista Reversa. Eduardo, a nossa entrevista ela dura geralmente 60 minutos, às vezes um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, a gente trabalha assim, mas a gente tá chegando já no final dessa entrevista e assim, durante 60 minutos você mostrou e provou pra gente, inclusive com o selo É de Verdade, que você é um empresário de sucesso e domina muito bem o mercado e tudo mais, e talvez agora a gente vai tentar te incentivar a empreender por um outro lado. A gente vai fazer agora o que a gente chama de entrevista reversa. Nesse momento, o entrevistado é você. E nós somos seus entrevistados. Então você pode nos fazer qualquer pergunta e a gente vai tentar te responder com o mesmo nível profissional que você respondeu as nossas aqui esse tempo todo. Como a Carol é a nossa convidada, eu vou dar um passinho para trás aqui e deixar ela responder. Mas eu te ajudo também, tá? Carol, eu te ajudo também. Vamos lá. É assim, Carol, eu vejo que muitas vezes o mercado ele não valoriza o jornalista como deveria. E é o que eu falei, eu já entrei nossa assessoria de imprensa que se não fosse por eles, talvez nós não estaríamos nessa posição hoje. Com certeza nos ajudou muito no crescimento. Qual é o maior desafio do jornalista hoje? Da pessoa que se formou ali em jornalismo? Justamente a parte de formação. Hoje, acaba sendo um bordão, todo mundo é jornalista. Tá. Pegou uma câmera, é um fotógrafo, é um repórter. E às vezes não tem toda a matéria que foi aprendida durante, na minha época, 4 anos de faculdade. Então, hoje as pessoas confundem muito falar quem é jornalista, justamente porque qualquer um pode escrever. Só que sem a nossa base, né, esse conhecimento, fontes, a gente não consegue ir muito longe. Legal. Agora, por exemplo, você não acha que é uma oportunidade ou essa facilidade, né? Porque antigamente, já dá pra gente falar antigamente, né? Já dá. Né? Então tá, antigamente... A Carol não faz parte do antigamente ainda, parte. mas a gente consegue falar. Antigamente, pra você ter voz, ser ouvido, você precisava de uma emissora, você precisava de um rádio e assim por diante. E essa facilidade das redes sociais, do próprio YouTube, entre outras, você não acha que abre uma oportunidade para o jornalista ele se expor mais e tentar se desenvolver como pessoa e como jornalista? Com certeza, porque hoje o podcast, YouTube, ele traz uma visibilidade maior para as pessoas.
Então a gente consegue correr um pouco mais atrás, a gente tem uma liberdade maior de encontrar pessoas através de redes sociais, porque antes, como que eu ia atrás? Eu tinha que bater, às vezes, na porta de algum lugar para falar, eu queria conversar com um diretor, eu queria conversar com alguém que me dê um pouco de atenção, me dê informações através disso. E hoje a rede social acaba abrindo a porta pra gente. E eu vou até um pouco além da resposta da Carol. Quando você fala de comunicação, eu acho que existem lugares diferentes onde a comunicação atua, né? A comunicação democrática, que é essa que todo mundo tem acesso a qualquer momento, porque você tem um celular que vai fazer uma live que você pode falar qualquer coisa e você vai ter alguém para te ouvir, né? De fato, ela é positiva, porque você pode se vender, você pode se expor, e aí as pessoas usam da forma que quiser, tanto positiva quanto negativamente, né? Agora, quando você quer uma informação de qualidade, eu acho que cabe a você mesmo saber selecionar. Por exemplo, eu como jornalista, se eu quero escrever sobre o mercado de papelão, eu não posso me amparar e entrar num chat GPT da vida e escrever lá, escreva uma matéria sobre o mercado de papelão, pegar aquilo lá e publicar como se eu tivesse feito a criação. Cabe a mim ir atrás de um empresário como o Eduardo, bater um papo com ele, entender todo o cenário e aí então escrever, e o meu público vai entender que aquela informação é uma informação precisa, é uma informação correta. Então, jornalistas hoje têm essa dificuldade, porque ele está inserido no campo de comunicação, onde qualquer um produz qualquer coisa, mas o jornalista em si, aquele bom profissional, óbvio, né? Ele está sempre atrás da informação mais exata, mais confiável. E aí nem sempre essa informação é uma informação barata e fácil de dar. Acho que a gente chega num momento, Eduardo, que a gente queria uma conexão com você mesmo nesse desafio que você tem de vender as suas embalagens no final do preço, né? Quando você tem em volta ao seu preço excelente qualidade de produção. A gente também tem excelente qualidade de produção, mas no final das contas, talvez aquele cara que faz a notícia com piada venda muito mais e mais fácil do que a gente que faz com mais responsabilidade, né? No final a discussão é um pouquinho sobre isso. E assim, a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Foi um grande prazer hoje receber aqui o Eduardo, que é fundador e CEO, ou co-CEO, né? Da Mazurk Embalagem de Papelão Ondulado. Uma empresa empregadora, uma empresa de sucesso que está lá daqui em Mauá, mas com uma história de atuação na região, saindo de São Bernardo do Campo. Foi um prazer poder receber a Carol aqui. Então eu queria pegar um minutinho só para a gente encerrar. Carol, pode passar o seu recado final para aquela câmera ali, pedir para o pessoal te seguir, enfim, se despeça do jeito que você gostaria. E depois eu peço pro Eduardo fazer o mesmo, olhando para aquela câmera lá, suas palavras finais, a gente encerra a nossa entrevista dessa forma. Bom, eu queria agradecer o convite. Foi uma oportunidade excelente, eu adorei. Algo novo para mim, que eu nunca tinha feito podcast. Sou um pouco low profile, o pessoal é meio difícil de encontrar. Eu tenho só o LinkedIn, que é Caroline Puzzoni. Quem quiser me conhecer, ver um pouquinho dos meus trabalhos, estão por lá. Muito bem, obrigado, Carol. Eduardo? Bom, primeiro, Thiago, eu queria agradecer o convite. Bem bacana esse bate-papo. Agradecer a presença da Carol, agradecer a audiência. Muito legal, espero ser convidado outras vezes para trazer outros assuntos aqui mais interessantes. Sim, com certeza. O nosso portal, o abcdoabc.com.br, a gente fala sobre vários assuntos. E a gente vai fazer uma matéria especial sobre esse episódio. E a gente também está programando fazer uma matéria especial sobre as indústrias da região. Então é bem provável que um dos nossos repórteres entre em contato com você para poder explorar muito mais sobre o mercado de embalagens. É provável que ele vá atrás da assessoria para programar uma visita até a empresa, para ir lá conhecer tudo como funciona. Então a gente vai falar bastante sobre isso. E para você que nos acompanha até agora, fica o nosso obrigado. Esperamos que você volte na próxima semana, todos os sábados, às 6 horas da manhã. Um episódio vai ao ar com uma entrevista diferente, assuntos dos mais variados possíveis que, de alguma forma ou de outra, geram uma conexão com você. Hoje falamos sobre o mercado de papelão, o mercado de embalagem, e a forma como o empresário tem de ver como a coisa funciona, uma visão empreendedora de trazer novas tecnologias, trazer inovação, trazer investimentos para a região, apostando no futuro. Então nós cremos que o futuro aqui da nossa região terá o sucesso, já que temos um empresário com uma visão dessa, investindo pesado aqui na região. Então nos vemos na próxima e assim encerramos por hoje. Muito obrigado, pessoal.
Apresentação: Tiago Quirino. Jornalista convidada: Carol Puzzoni. Entrevistado: Eduardo Mazurkiewicz. Edição: Rodrigo Rodrigues. Captação de áudio e vídeo: Estúdio da Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Produção: Ed Baroni. Checagem: Ed Baroni. Assistência de produção: Celso Rodrigues e Suzana Rezende. Direção: Tiago Quirino. Direção-geral: Alex Faria. Este programa é um produto do portal ABC do ABC. As opiniões manifestadas pelo entrevistado não refletem necessariamente o posicionamento do portal ABC do ABC. Para se manter informado sobre tudo o que acontece na região, acesse www.abcdoabc.com.br